alunos do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos de volta à aula de Biologia. Sou a professora Isabela e hoje nós vamos trabalhar o tema Ecologia 2. Na última aula, nós estudamos, Ecologia 1 e hoje a gente continua esse assunto na Ecologia 2, na semana 3 e 4 do PET de vocês. Bem, o objetivo desta aula é o seguinte: reconhecer que os elementos químicos, tais como carbono, nitrogênio e oxigênio, ciclam nos sistemas vivos e como o homem interfere nesses ciclos. Bem, pega aí o papel, a caneta, o caderno e começa a anotar, ok? Na aula anterior, nós trabalhamos alguns conceitos super importantes em ecologia. Conceito de habitat, nicho ecológico, além disso, os níveis de organização ecológica, população, comunidade, ecossistema, biosfera. Bom, o nível de população, se você puxar pela memória e olhar aí nas suas anotações, você vai se lembrar que população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Comunidade é o conjunto de populações, ou seja, conjunto de indivíduos de espécies diferentes. E ecossistema leva em conta dois elementos importantes da natureza: os fatores biológicos ou bióticos, que são o conjunto de seres vivos, e os fatores abióticos, que são os elementos não vivos da natureza, como água, solo, concentração de gás oxigênio. Bem, a gente ainda viu os conceitos de níveis tróficos, cadeias e teias alimentares. Puxa pela memória sobre os níveis tróficos. A gente viu que existem três: o nível de produtores, consumidores e decompositores. E eu estou pedindo para você puxar isso pela memória, porque nós vamos relembrar um pouquinho esses conceitos para a gente relembrar, para a gente ver um pouquinho sobre as pirâmides ecológicas. Pirâmides ecológicas podem ser classificadas de três formas. Elas podem ser de números, pirâmide de energia e pirâmide de biomassa. A pirâmide de números mostra o número de indivíduos em cada nível trófico. Pirâmide de energia, a quantidade de energia associada a cada nível trófico. E pirâmide de biomassa, a quantidade de matéria orgânica em cada nível trófico. Bom, vamos analisar agora essas pirâmides. A primeira aqui, nesse primeiro slide, nós temos dois exemplos de pirâmides de números, ok? Nessa pirâmide de números, a gente tem dois tipos, dois perfis de pirâmide. A pirâmide normal, com a base mais larga e o topo mais estreito, e a pirâmide invertida. Bom, toda pirâmide tem na sua base os produtores. Então aqui, por exemplo, existe uma determinada quantidade de milho. Produtores, puxa pela memória, são os organismos que conseguem produzir seu próprio alimento, fazendo fotossíntese. E esses organismos sustentam com esse alimento todos os outros níveis tróficos. Aqui, os ratos que estão no segundo nível trófico se alimentam do milho, que são os produtores. E tem uma quantidade menor de ratos do que de milho associada aqui a essa pirâmide. E as cobras que se alimentam dos ratos têm um número um pouco ainda menor. Bem, na pirâmide invertida, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Nesse exemplo, eu tenho uma árvore, por exemplo, uma só, como a produtora. Vários cupins podem habitar essa árvore e usar ela de alimento. E alguns protozoários, que são tipos de micro-organismos, podem se alimentar desses cupins. Bem, na pirâmide de biomassa, a gente também pode ter perfis diferentes. Aquela pirâmide tradicional e a pirâmide mais ou menos aqui invertida. Biomassa, pessoal, é a quantidade de matéria orgânica seca, ok? De cada nível trófico. Então, se a gente pegar um tantão de milho e colocar numa balança, depois de desidratar esse milho, nós vamos ter uma quantidade em quilogramas, por exemplo,
A mesma coisa com ratos e cobras. Percebam que nessa pirâmide a quantidade de biomassa reduz conforme a gente analisa a pirâmide da base em direção ao topo. E no caso aqui, a gente tem uma situação de um ambiente aquático que é um pouco diferente. E que é um exemplo, tá, gente, que é o único que acontece, que a gente conhece e descreve da natureza, que é a biomassa do fitoplâncton, que é menor que a do zooplâncton. O que é o fitoplâncton? O fitoplâncton é composto, né, por micro-organismos que fazem fotossíntese no ambiente aquático, tá? Cianobactérias, algas unicelulares, isso tudo compõe o fitoplâncton. E o fitoplâncton serve de alimento para o zooplâncton. Dentro desse nível, a gente tem, por exemplo, alguns tipos de protozoários, microcrustáceos. Enfim, essa daqui é uma pirâmide de biomassa que a gente consegue visualizar em ambientes aquáticos. Bem, passando para a pirâmide de energia, a gente vai verificar que nunca vai haver, né, nunca vai ter uma pirâmide invertida, tá? Por quê? Porque a quantidade de energia sempre vai ser maior no nível de produtores. E conforme o avanço desses níveis, essa quantidade de energia vai diminuindo, tá? Por quê? Porque o produtor, gente, consegue produzir tudo aquilo que sustenta os outros níveis tróficos. Estou falando de matéria orgânica, estou falando de alimento. E quando um nível trófico se alimenta do outro, existe uma perda. Essa perda pode ser, por exemplo, na forma de calor. Portanto, nunca vai ter pirâmide de energia invertida, ok? Bem, vamos passar para a segunda parte da nossa aula, que trata dos ciclos biogeoquímicos. Você já parou para pensar sobre essa pergunta que está aqui na tela? Onde os átomos do nosso corpo estiveram recentemente durante seu tempo no planeta Terra? É estranho pensar nisso, né? Porque na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E em algum momento da sua vida, você não era o que você é hoje, porque os seus átomos já transitaram em outros lugares, muito tempo antes de você nascer. E é interessante pensar nisso, uma vez que, como diz Lavoisier, repetindo, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Gente, o planeta é um sistema e dentro do qual ocorrem transformações químicas o tempo todo. Por isso que a gente vai entrar nessa parte, né, muito bacana, que é dos ciclos biogeoquímicos, que mostra, que trata do estudo, né, do trânsito de certos átomos entre o corpo dos seres vivos e o ambiente, certo? Bom, vamos começar com o ciclo do nitrogênio. Vem aqui junto comigo, vocês aí estão me vendo. Bom, essa daqui é uma representação de uma molécula de nitrogênio. A molécula de nitrogênio, que é o N2, fica disponível na atmosfera. Porém, quando a gente respira, essa molécula entra para os nossos pulmões e sai sem sofrer nenhum tipo de transformação. Para que essa molécula seja aproveitada pelos seres vivos, ela precisa ser transformada em outras moléculas que são assimiláveis pelos seres vivos, ok? Eu estou falando de bactérias super capazes, super importantes, especiais, que são capazes de transformar o gás nitrogênio, que é o N2, em outros compostos que são assimiláveis pelas plantas. Bom, para que essa transformação aconteça, é necessário que essa molécula aqui reaja com a água. Então, existem algumas reações químicas que acontecem para que isto daqui seja transformado nisto, ok? Essa bolinha azul representa justamente o átomo de nitrogênio, tá? Bom, vamos voltar aqui para a tela para eu poder explicar um pouco melhor isso para vocês. Existem certas plantas chamadas de plantas leguminosas, por exemplo, o feijão, a ervilha,
tá? Que possuem essas bactérias especiais em suas raízes. A gente chama, inclusive, essas raízes de bacteriorrizas. É uma relação que acontece entre essas bactérias e essas plantas que beneficia ambas as partes. As plantas, por exemplo, se beneficiam justamente desses compostos nitrogenados produzidos pelas bactérias. E ao passo que as bactérias se beneficiam da matéria orgânica que é produzida pelas plantas. Bem, esses compostos nitrogenados, uma vez assimilados pelas plantas, entram na cadeia alimentar. E os animais conseguem obter esse nitrogênio justamente através da alimentação. Então, quando a gente come um prato lá de arroz, feijão, né, gente? Daqui a pouco, almoço aí, né? Daqui a pouco. Bom, a gente obtém certos nutrientes, incluindo nutrientes que contêm átomo de nitrogênio. Para que serve o nitrogênio? O nitrogênio é importante para que o nosso corpo construa alguns tipos de moléculas orgânicas. Por exemplo, as proteínas, que constituem os nossos músculos, que nos ajudam a produzir anticorpos, ou seja, moléculas que são fundamentais para o nosso funcionamento. Por isso que é importante que a gente inclua na alimentação alimentos variados, que sejam ricos em nutrientes e que tenham, dentre esses nutrientes, compostos que contêm nitrogênio, compostos nitrogenados, ok? Bom, continuando o ciclo do nitrogênio, a gente tem aqui aquela primeira parte na qual as bactérias fazem a fixação do nitrogênio e convertem o N2, né, que é o gás nitrogênio, em compostos nitrogenados. Bom, aí as plantas conseguem absorver lá no solo e os animais se alimentam dessas plantas. São formados esses compostos orgânicos que eu citei, por exemplo, proteínas, né? E quando os animais, por exemplo, morrem, né? O corpo deles é decomposto, ou quando cai uma folha de uma planta, de uma árvore, aquela folha é decomposta. E o processo de decomposição, que é realizado por micro-organismos, faz com que o nitrogênio gasoso seja devolvido para a atmosfera. E isso é muito importante, afinal de contas, as plantas precisam, aliás, as bactérias precisam continuar fazendo a fixação. Por isso que a gente fala de ciclo, né? Tem que começar num lugar e terminar naquele mesmo lugar, passando aí por vários processos, ok? Vocês estão anotando tudo? Gente, anota, escrevam esse ciclo no caderno de vocês. Esse é um dos ciclos mais importantes que a gente tem na biologia, ok? Bom, vamos passar para frente? Vamos entrar no ciclo da água. Acho que é o ciclo mais tranquilinho, né, gente, que a gente estuda por aí. Mas como a gente já está no ensino médio, uma etapa já mais avançada, eu acho que dá para a gente aprender algumas coisas aqui mais profundas a respeito do ciclo da água. Bom, eu acho que não é novidade para ninguém que a água constitui 97% da superfície, né? Na verdade, 70% da superfície do planeta, sendo que 97% dessa água total é salgada e 3% é água doce. O problema é que a maioria da água doce está congelada, né? Então, a gente tem aqui geleiras e permafrost, que é água congelada no solo, tá? Formando gelo persistente. Bom, a água tem dois tipos de ciclos. O ciclo longo, tá? Do qual participam os seres vivos, e o ciclo curto, que envolve a evaporação, a condensação e a precipitação na forma de chuvas, tá? Bom, aqui tem uma imagem que vai representar o ciclo longo da água, ok? Bem, vamos começar aqui com a água no estado líquido, tá? Nos rios, nos lagos, nos mares.
Bem, essa água evapora, passando para o estado de vapor e depois condensa, formando as nuvens. Então, a gente tem aqui dois processos, duas mudanças de estado físico que acontecem para formar nuvens. Primeiro a evaporação e depois a condensação. Ô, gente, puxa pela memória aí sobre esses processos de transformação, ok? Então, a gente tem 3 estados físicos da água: sólido, líquido e gasoso. Quando a água sai do estado sólido e passa para o estado líquido, ela sofre uma transformação física chamada de fusão. Quando ela sai do estado líquido e passa para o estado gasoso ou de vapor, ela sofre o processo de evaporação. Quando ela sai do estado de vapor e volta para o estado líquido, nós estamos falando de condensação. E do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Bom, ainda falta uma mudança de estado físico interessante aqui, que é quando a água sai direto do sólido para o gasoso e vice-versa. A gente chama, né, esse processo, essa mudança de sublimação, ok? Bem, vamos voltar aqui para o nosso slide, porque a situação aqui vai continuar, né, gente? Então, a água sofre evaporação, condensa, forma as nuvens, né? As nuvens precipitam na forma de chuva, essa água infiltra no solo, abastece os lençóis freáticos, abastece os rios, abastece os lagos, e a gente ainda tem a participação de animais, de plantas. As plantas, por exemplo, absorvem a água do solo e, por meio da transpiração, também ajudam na constituição, na produção de nuvens, certo? E aqui tem só uma animação que mostra isso tudo que eu falei. Então, a água evapora, condensa na forma de nuvens, isso tudo é estimulado pelo calor solar, ok, gente? E aí, condensa na forma de nuvens, passeia pela atmosfera, precipita na forma de chuva, infiltra no solo e por aí vai, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o ciclo do carbono. Gente, o carbono está estocado na natureza em alguns locais. Dentre eles, vou voltar aqui para a minha bancada, no gás carbônico. O gás carbônico é formado por um átomo de carbono e 2 de oxigênio, tá? Então, aqui a gente tem essa molécula de gás carbônico. Bem, menos de 1% da atmosfera é composta por gás carbônico, mas isso daqui é muitíssimo importante quando a gente fala, por exemplo, de fotossíntese, porque as plantas têm capacidade de converter gás carbônico e água em uma molécula orgânica bastante complexa, que é esta daqui, chamada de glicose. Gente, vocês conseguem perceber que aqui a gente tem uma molécula com vários átomos. 6 deles é de carbono, 6 são de carbono, ok? Bom, essa glicose é fundamental para alimentar as plantas e todos os outros níveis tróficos, certo? E a fotossíntese, portanto, ela acontece quando as plantas absorvem, né, o gás carbônico do ar, reduzindo os estoques de carbono na atmosfera, tá? E os processos de respiração celular e combustão devolvem esse gás carbônico para a atmosfera, tá? Então, vamos trabalhar rapidamente aqui com esse ciclo. Então, a gente vê aqui gás carbônico atmosférico, o CO2. O gás carbônico é capturado pelos organismos autotróficos no processo fotossintético, produzem carbono orgânico, né, que é a glicose que eu mostrei para vocês ali na mesa. Esse carbono orgânico sustenta todos os níveis tróficos, incluindo os produtores, os animais, consumidores e etc. E por meio da respiração celular, esse CO2 retorna para a atmosfera. E por meio também da queima, né, da queima de combustíveis fósseis ou mesmo de biocombustíveis, também existe um aumento
do gás carbônico atmosférico. Vale a pena dizer nesse momento que nós estamos causando uma alteração enorme aqui nesse ciclo, porque o petróleo, que é um combustível fóssil, apresenta uma reserva enorme, incontável de carbono que não deveria sair de dentro da crosta. E a gente explora o petróleo, converte esse petróleo em combustíveis, por exemplo, a gasolina, o óleo diesel, e a gente faz o quê? A gente queima, né, esses combustíveis, tá? Causando o quê, gente? Aumento da concentração do CO2 na atmosfera, ok? Vou deixar essa questão para vocês fazerem, ela tá no PET de vocês, beleza? Fica comigo, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigada.